O relatório trimestral da inflação será divulgado ainda nesta quinta-feira. O documento mostra as expectativas do Banco Central para o custo de vida e também a evolução do cenário econômico num dia que há também uma reunião do Conselho Monetário Nacional. Repórter Catiúcia Sotomoro de volta. Alguma prévia para as projeções desse trimestre em relação à inflação, Catiúcia? Tiago, o relatório acabou de sair, então a gente vai aos destaques. As projeções de inflação caíram, embora estejam ainda acima das metas, segundo o Banco Central. O texto também diz que, apesar de tudo, a maior inflação no resto do mundo, a incerteza residual sobre o arcabouço fiscal e um novo aumento das expectativas de inflação poderiam dificultar o controle da inflação. Mas, por outro lado, uma diminuição dos preços de matérias-primas, a redução do crescimento econômico global e a maior desaceleração do crédito no Brasil poderiam reduzir a inflação. O relatório de inflação apresenta as diretrizes das políticas adotadas pelo Copom, que na última reunião manteve a Selic em 13,75%, mas sinalizou que pode haver queda de juros na taxa de juros desde que seja condicionada a fatores como a melhora adicional do cenário da inflação. Os dados oficiais saíram agora há pouco na página do Banco Central na internet. Eu ainda vou analisar esse texto de uma forma mais completa, mas às 11 horas da manhã está prevista a apresentação dos dados e uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre a condução da política monetária e sobre esse relatório. Além disso, dados do CAGED e do Tesouro também são publicados hoje e, como você comentou, o Conselho Monetário Nacional se reúne nesta quinta para debater exatamente as metas de inflação. O colegiado, que é formado pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vai definir o objetivo para 2026 e revisar as metas deste e dos próximos anos, que estão numa média de 3% em 2024 e 2025. O presidente Lula defende que a meta da inflação suba para garantir a redução dos juros, o que contraria exatamente a posição do Banco Central. Além disso, o governo pretende adotar um modelo de meta contínua, mais flexível e longo, em substituição ao modelo atual, que é por ano. Enfim, o dia para a economia será agitado e a gente vai seguir acompanhando para trazer aqui para a Jovem Pan todos os detalhes na programação. Eu volto com você. E aguardando esses números e girando os nossos comentaristas Diogo Schelp e essa reunião também do Conselho Monetário Nacional, né, que pode acabar mudando esta política de preços, enfim, o que pode acontecer efetivamente, Schelp? Esse momento da definição das metas de inflação, Tiago, justamente porque isso pode ter impacto na própria inflação e impacto na taxa de juros. Os analistas dizem que se o governo decidir, por exemplo, mudar a meta de inflação para o ano que vem e para 2025, que já estão estabelecidas, isso pode ter um efeito reverso. Isso pode levar, inclusive, ao aumento da inflação e também ao aumento, portanto, da taxa básica de juros, ou a taxa real de juros, que também é ainda pior. Então, é um momento muito delicado em que se espera que o governo não tenha essa tentação, de forma artificial, estabelecer uma meta mais alta e aí ter um efeito contrário ao esperado. Dávila. Olha, Adriana, hoje é dia D do governo Lula, porque se o Conselho Monetário Nacional ceder à pressão de Lula, o Brasil vai dar sinais claros de que não vai cumprir as metas de inflação, que não vai conseguir fazer o teto de gasto funcionar na prática. Isso vai fazer com que a inflação cresça, vai fazer com que o juro continue alto no Brasil. Não existe flexibilização de regras. Regras existem exatamente para determinar o limite. É isso que tem que fazer. Por isso que a meta de inflação é tão importante. Não tem que ter meta móvel, não tem que ter nada, não tem que ter maracutaia, tem que ter o número e manter o número do jeito que está hoje. É isso que o governo tem que fazer para ajudar o Banco Central a diminuir a taxa de juros, porque aí sim tem uma meta confiável que o banco vai perseguir. Ou seja, se o Conselho Monetário Nacional ceder às pressões de Lula, nós vamos voltar a viver o pesadelo do governo Dilma Rousseff. Foi exatamente isso que os governos petistas irresponsáveis fizeram. No passado, quando houve essa
for intervenção no Banco Central, a inflação disparou. O juro bateu quase 14,5%. É isso que nós temos de evitar, cometer os erros do passado. Mas parece que Lula não aprendeu nada e não esqueceu nada. Beraldo. Bom, a definição de metas da inflação passam credibilidade para a política econômica, porque aí se sabe qual é o esforço que o Banco Central está fazendo para perseguir aquelas metas que são determinadas. Por isso é tão importante que todos saibam para onde nós estamos caminhando. O que acontece, por exemplo, na Turquia? Na Turquia, houve o que o Lula gostaria de fazer aqui, redução de taxa de juros na canetada, sem que o governo fizesse o seu dever de casa e preparasse o terreno para a redução de taxa de juros. A inflação explodiu, saiu de controle, e isso traz uma pressão sobre a vida das pessoas muito grande. Ninguém quer isso, ninguém quer viver com esse pesadelo inflacionário, porque inviabiliza você se programar, se projetar, conquistar as coisas que você quer na sua vida.